Enfim, todos esses lugares onde o rio vai desaguar no mar são conhecidos como estuários, tá bom? E aí, como temos rios diferentes, né? Nem todo rio é igual ao outro, nós temos diferentes tipos de desembocadura de rios nos mares. Por exemplo, vocês conseguem reconhecer o que seria isso daqui? Essa foto é de um lugar monstruoso, é a foz do rio Amazonas, né? Uma quantidade estrondorosa, imensa de água chegando no mar. Essa foto, vista por satélite, aqui já é uma área marítima. Vocês estão vendo que tem uma mancha aqui de sedimento, né? Carregando muito sedimento do interior do continente para o mar. Aqui são as ilhas de Marajó também. Esse é um delta estuarino, não é um delta propriamente dito, tá? Mas é muita água, formam-se ilhas nos meios, formando um delta estuarino, de desembocadura de rio no mar. Um delta propriamente dito, esse daqui é do Níger, na África. Estão vendo? São rios enormes também, e eles vão se repartindo, formando um D de delta. Tá? Então são desembocaduras de rios monstruosas no mar. Algumas desembocaduras, elas formam por aqui, quem é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, conhecem a Lagoa dos Patos? Já ouviram falar? O que acontece? Um rio traz a água até próximo ao mar e antes de ele desaguar no mar, ele forma uma represa enorme, uma lagoa enorme, formando então o sistema de laguna. É uma lagoa próximo ao mar. Tá certo? Outro esquema também é quando não propriamente dito se forma uma lagoa enorme, mas há uma barreira de sedimentos que se forma antes da desembocadura, fazendo com que o rio se alargue, formando como se represasse um pouco o rio antes de chegar no mar. É um outro tipo também diferente de desembocadura de rio no mar. Quem veio de São Paulo passou por essa estradinha aqui, onde é a ponte do Rio Escuro que deságua aqui numa das praias dessa enseada que nós estamos. Esse aqui é um estuário com um rio, ou junção de dois rios, que vão desembocar no mar. Tá certo? E por que o nome estuário? O que significa estuário? Na verdade vem do latim. Tudo que termina, parece que tudo que termina, né, o sufixo em arium significa em algum lugar, né? Atrium, aquarium, enfim, né? Qualquer coisa assim, significando lugar. E a este é maré. O aestuarium é a entrada da maré do mar. Por que os caras colocaram o nome desse lugar de desembocadura de rio no mar como entrada da maré? Por quê? Que acontece pelo menos 2 vezes por dia, a maré vai subir. E o que vai acontecer nesses baixios de rios, que são regiões baixas? A maré vai subir e vai entrar pelo continente. Lembre-se que o rio percorre a parte mais baixa. Sendo baixo, quando a maré sobe, a maré entra pelo continente. Por isso, derivando desse nome, é estuário. E o que acontece com essa água que vai entrar? Misturando água do mar com água do rio. O que vai acontecer? Água salgada e água doce se encontrando. O que vai acontecer? Baixa salinidade, se misturam, acontecem algumas misturas diferentes. Como eu disse, tem rios diferentes, acontecem misturas diferentes. Esse é um gráficozinho só para a gente ter uma pequena noção, né, de algumas partes teóricas, para não achar que é tudo igual, né, que a mistura vai sendo gradativamente. As águas mais claras, como água doce, vindo dos rios, e a água, os desenhos mais azuis, a água do mar. Então, esse gráfico mostra as diferentes misturas que ocorrem quando o rio encontra o mar. Quando um rio ele é muito caudaloso e tem muita água jorrando nele, boa parte da predominância da água no estuário vai ser do rio, né? E a água do mar, mais densa, ela vai ficar por debaixo, e a mistura vai sendo gradativamente. Por cima ele se mantém mais água doce e por baixo a água salgada. E existem os estágios intermediários, a água vai se misturando gradativamente. Uma situação assim se aplica no rio Amazonas.
né? É muita água doce jorrando ali, cara. Então a água do mar às vezes nem chega. Então, formando essa mistura. Como chamaríamos essa mistura de água doce com água salgada? Salobra. Exatamente. É uma água que não é água do mar, não é mais água de mar e também não é mais água de rio. É água salobra de manguezal. É uma condição completamente diferente que existe nesse lugar. Então, é um ambiente à parte. A água do manguezal é um ambiente de lama, bastante lama, lamacento. E algo bastante especial que só acontece no mangue também. Prestem atenção na vegetação que existe no mangue. Que afinal, o que significa mangue? Mangue é o nome da vegetação que existe no manguezal. Mangue são as árvores, né? São árvores de mangue, tá? Elas contêm algumas características diferentes. Raiz, exatamente, raízes de escora, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê ser assim, tá? O manguezal, já adiantando para vocês, é um lugar como qualquer outro lugar costeiro. Vocês acham que é fácil ou que é difícil viver no mangue? Difícil, né? Ora é água doce do rio, ora é água salgada do mar, água salobra, é lama para todo lado. Qualquer espécie de planta vai viver aí? É sal pra caramba e às vezes é doce pra caramba. Poucas espécies vivem no manguezal. Poucas espécies de mangue existem no mundo, né? Praticamente 3 gêneros. Existem alguns mais, mas no Brasil encontramos 3 gêneros, principalmente de mangue, que seria as árvores. Um deles é a Rhizophyra mangli, bastante característica por causa das raízes de escora, né? Aqui é um exemplo da florzinha dela, como é que é. Ela também é chamada de mangue vermelho. Estão vendo essa coloração dele? Isso aqui é tanino, né? Uma das substâncias muito utilizada para curtir couro e tecidos. Antigamente, vocês já ouviram falar que a cor vermelha significava realeza? Né? Porque o tingimento vermelho era difícil de se conseguir. Então só os mais nobres podiam ter acesso a coisas que tingiam os tecidos de vermelho. E o mangue, Rhizophyra mangli, mangue vermelho, ele tinha essa substância de tingir as roupas. Então o que o pessoal fazia muito com essas árvores? Cortar, destruir, pegar matéria-prima de valor. Tá? Então foi muito devastada por causa dessa condição, dessa tintura vermelha do tanino. Na verdade, essas daqui são novas arvorezinhas nascendo, né? Não seriam as sementes delas, seriam outras árvores, numa condição chamada viviparidade. O que significa isso? Não nasce uma semente para ela cair no chão e brotar. A semente já precisa nascer pronta aqui nessa condição para encarar a situação lá embaixo do chão de mangue. Ela está grudada à mãe, se preparando, já se formando uma jovem para cair pronta no chão para então fincar suas raízes, né? Então quanto mais prontas elas estiverem ainda presas às mães, elas vão ter mais sucesso de sobreviver ao chão hostil, o solo hostil do mangue. Seriam as sementes, elas já começam a ter as suas projeções como lanças, que são boas para se fincar. Elas boiam na água, no caso se elas caírem quando tiverem água, vão boiando de pezinho, e quando a maré desce, o que acontece? Ela finca no chão. Perfeito, né? Maravilhoso isso. Outras condições. O que seriam isso daqui? Sal. Exatamente. Água sal, elas absorvem bastante sal, elas têm que dar um jeito de jogar para fora, né? Excretas de sal, tanto sal que você passar a língua aqui é salgadinho, cara. Os slides são legais porque em algumas condições a gente não vai conseguir enxergar. O que seria isso aqui? O que está acontecendo? Maré alta. Aquelas raízes, nesse momento, elas estão todas submersas. E olhem quantos peixinhos vêm aqui para se alimentar da matéria que estão nessas raízes, presas a elas, né? Muitos peixes desovam nessas raízes também, tá bom? Essa é uma outra espécie que a gente vai encontrar por lá. Um talinho vermelho. Esse talinho vermelho tem algumas pontinhas brancas próximas.
também é um outro tipo de mangue, tá bom? E outras vegetações que existem ali no manguezal também, que são adaptadas a viver nesse local. Bromélias, várias, né, muitas mesmo. É a espartina, só que ela não é como qualquer outra, ela consegue viver nessa água salobra, né, com altos níveis de salinidade. Então é uma outra vegetação típica da região do manguezal. Samambaias também são típicas de manguezal. Estão vendo essas folhas? Que elas têm formato de coração, dando essas cores bonitas? São os hibiscos também que nós vamos encontrar pelas beiradas do manguezal. Elas também não estão à toa de qualquer jeito largado dentro do manguezal. Existem uma ordem onde elas se estabelecem lá. E os animaizinhos, quando a gente está em grupo, o que acontece com os animais? Vaza, né, meu? Eles são muito atentos a vibrações, a barulho. Algumas espécies que são muito características do manguezal, né? Muito características, muito bonito. Isso daqui é relativamente fácil de ver, né? Algumas outras espécies. Esse caranguejo, vocês acham que a gente vai ver amanhã? Não. Isso aí é um siri, né? E é relativamente fácil achar ele lá, tá? Ele é bem bonito também, esse siri. Vocês viram que os outros estavam em lama. Tem caranguejos nas árvores também, né? São espécies diferentes, com hábitos diferentes. As bromélias são um habitat para um monte de seres vivos. Desde mosquitos, né? Insetos, larvas, para rãs, pererecas. Luca, né? Gigante, né? Bitelo. Será que é grande ou é pequeno esse caranguejo? O que ele tem de diferente aqui? Uma super garra, né? Uma quela. Chamamos de quela, né? Como é apenas uma, quando temos duas, temos homoquelia, porque são duas quelas grandes. Quando temos apenas uma quela grande, heteroquelia. Além de caranguejos, né, de espécies que vivem exclusivamente no manguezal, eles são visitados também por vários tipos de aves. A gente vê várias dessas aves, algumas são grandes, são bonitas. Muitas vezes não vemos as aves, mas vemos as fezes dela, né? Algumas espécies também muito características de manguezal, tainha e robalo, duas espécies bastante comerciais. Por que a gente está incluindo eles no ambiente de mangue, para falar deles para vocês? Tem uma importância por causa disso, né? São peixes que inclusive são pescados também no mangue, tá? Mas tem outros motivos, outras ligações maiores desses animais. Enfim, de boa parte, 90% das espécies comerciais marinhas precisam do mangue para sobreviver. E um outro animal é um molusco também. Molusco. Tá vendo? Isso aqui é madeira. Isso aqui é todos os caminhos que ele escava na madeira. Que bicho é esse? Deixando vocês mais excitados do que falando o que é as coisas, né? Deixando vocês mais curiosos. A maré baixa, revelando as raízes da Rhizophyra mangli e vários seres incrustados que vivem nessas raízes, né? Assim como eles incrustam também no colchão rochoso, muitos incrustam nessas raízes. Então elas são especiais também, né? Para outros tipos de vida. Interessante, né? O manguezal ele é um lugar onde tudo acontece muito rápido, né? Não está falando muito sedimento, muita matéria, muita oferta de alimento. E tudo acontece muito rápido no manguezal. Inclusive, os mangues são áreas de fixação de carbono fantásticas. Vocês imaginam por quê? Lembram aquelas folhas cheias de sal, tudo mais? As árvores elas têm que lidar com isso. Muitas vezes elas perdem muitas folhas, né? Elas têm folhas novas, caem muitas folhas e isso vai fazer o quê? Absorção de carbono, né? Gerando um ciclo, deposição de matéria orgânica. Esses animais eles precisam ter adaptação para se alimentar rápido, né? Porque são só algumas horas que a maré baixa, que ele pode sair, se alimentar de folhas e outros detritos, se alimentando, deixam detritos para outros animais menores, peixes, e tudo acontece bastante rápido no manguezal, tá? Quantas coisas acontecem num lugar desse? Essa aqui está melhor ainda, ó. Olha só, há peixes, que mais a gente consegue encontrar? Estrelas do mar, vivendo no manguezal. Muitas vezes esponjas e outros animais também se incrustam vivendo nessa região. Então o manguezal
uma área bastante importante, tá bom? Fazer uma Algumas espécies de relação peixe, elas direta. transitam entre a água salgada, a água salobra e às vezes em água doce também tem uma certa capacidade para suportar. Os tubarões, eles adentram as áreas de mangue, eles sobem os rios, né? Muitas vezes para se reproduzir, né? Alguns estudos ultimamente que foram feitos também apontaram que com a destruição do mangue, esses tubarões que vinham para os manguezais procurar os mangues para subir e se reproduzir, não encontravam mais o manguezal porque construíram portos nessas regiões. E o que eles fizeram? Começaram a margear a costa. Margeando a costa, começou a encontrar banhista Exato, e acabou acontecendo acidentes, né? E a galera querendo matar o tubarão, na verdade, né, tudo foi causado, né? Essa outra foto também, ó, quantos peixes também vivem nessa região de manguezal, sejam para se alimentar, sejam para se abrigar contra peixes maiores que não podem entrar, muitas vezes também para desovar nesses locais que tem condições especiais para eles desovarem ali, ok? E nós temos manguezal no mundo inteiro. Vocês vão ver que é uma área bastante importante, né, para o ambiente marinho, consequentemente para o homem, mas nós não temos manguezal no mundo todo. Tropical e intertropical, né? Quando a gente diz de tropical, porque pela linha dos trópicos, né? Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer, além da linha do Equador. Então vocês veem que essas partes mais escuras são as regiões de manguezais. Elas estão localizadas nas regiões intertropicais, tropicais e intertropicais. Outras regiões não existem manguezais no planeta. Conseguem distinguir qual região onde mais se concentram manguezais? Austrália. Exatamente nessa região aqui, onde se concentram a maior área, vamos dizer, de manguezal, tá? Maiores quantidades de manguezais. Como dissemos, o manguezal ele foi muito destruído. Uma vez que você destrói o manguezal, você não consegue mais plantar as árvores de mangue novamente. Isso gera diversos problemas. Essa região sofre muito por causa disso, né? Além de outras ocasiões locais, essa região sofre muito por ter destruído demais o mangue. Só que eles também, ultimamente, estão conseguindo técnicas de repor os manguezais, né? Então eles viram que fizeram coisa ruim e estão desprendendo muito esforço para conseguir voltar atrás. Enquanto tem alguns países que ainda vai destruindo, né? Viu que o outro se deu mal e não toma como exemplo, né? E no Brasil, como estão as concentrações de manguezal? Também as regiões mais escuras é onde indicam as maiores concentrações de manguezal no país. Como vemos, boa parte dos manguezais estão para a região norte, no litoral norte do país. As maiores extensões de mangue. Mas temos mangue praticamente por toda a costa também, né? Até certa parte de Santa Catarina. E aqui no Brasil, o que vocês acham que criam bastante, ajuda bastante nessa condição de manguezal aqui para esse lado? No litoral norte do país. O Rio Amazonas, né? Carregando bastante sedimento naquela região. O Rio Amazonas, como eu disse para vocês, é uma barreira biogeográfica também. Ali naquela região ele é bastante influente nessas situações aí. E também por causa do regime de marés, tá?